Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao NED, ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos aqui mais uma vez, praticamente no encerramento do ano, desse estudo. Estudo, um ano atípico, um estudo também atípico, né? Estávamos presencialmente, de repente nos vemos aí na frente de câmeras.
não temos a possibilidade de abraçar, não temos a possibilidade de conversar com as pessoas mais próximas, mas estamos aqui, demos sequência, e é o tal do, né, a mudança, né? Essa nossa adaptação, mudança, né? essa adaptação. Nos adaptamos. E é isso, nós estamos realmente muito contentes que pelo menos estamos juntamos aí não só o pessoal que já está participando, que já estava participando do curso, como também outras pessoas de outras cidades, pessoas que acabaram se juntando conosco. Até país, né, Zé? Até outros países, da China, né? Exatamente. Então, estamos muito contentes aí com a presença de vocês. E lembrando que daqui a pouquinho estamos aguardando o Beni Coquito. O Beni Coquito deve estar chegando aí, acho que eu escutei, né? Já deve estar chegando aí. Eu acho que eu escutei alguma coisa. Beni Coquito veio com o seu helicóptero aí, mas está nublado ainda, está meio nublado, não deu para chegar, tá bom? E estamos aqui na casa de verão de Newton Júnior. Eu quero agradecer aí, mais uma vez. Eu só peço desculpa que não estava muito limpa, viu, Zé? Porque ficou um tempo sem vir, já mandei a moça fazer uma limpeza melhor. É bom. Tá certo? De qualquer maneira, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, se eu não me engano, o nosso amigo está chegando aí, né? Nosso querido companheiro Rob Lopes vai buscar. E nós queremos muito a sua participação. Porque o assunto de hoje, a gente deu uma paradinha no estudo, não é isso, Newton? Isso. Porque o estudo, hoje, a 222, não é nem pergunta, né? É uma explanação de tudo das perguntas anteriores. Eles fizeram um resumão e explanaram. Então, justamente como nada é por acaso, e hoje por ser a última deste ano, e eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, muito querida, não só minha, com certeza de vocês também, e ele aceitou. Então, estamos aproveitando esse momento para fazer uma avaliação da atual situação da pandemia, né? Porque cada um fala um negócio. Então, hoje, principalmente hoje, como vamos falar sobre a pandemia, o que ela nos trouxe, né? Na realidade, as consequências. Né? Falar da pandemia, todo mundo já falou. Sim. Mas que lição que você tira? Que lição que você tira dessa pandemia? A ideia é essa hoje. Então, eu acredito que cada um de vocês tem alguma para explanar. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita troca. Tenho certeza. Eu quero dar um grande abraço aí a Sueli. Isso, nosso querido Beni chegou. Sueli Manfredi, Regina Lago, Heloísa Inácio, Delmira Ciccone Moutinho, conheço, Delmira é a primeira dama, né? É, a primeira dama. Regina Lago também, Alcina Medeiros, Kátia Marisa Nobre, Rosemary Caetano, Kátia Marisa, Rosana Cristina, Dejair Souto. Dejair há quanto tempo? Nossa, Dejair Souto também participou bastante dessa casa numa época aí, né? Dejair faz designers, né? De imóveis, muito bacana o trabalho dele. Então sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Estamos aguardando aqui o Beni já acabou de chegar, está se colocando, vai colocar o microfone já. É um grande prazer, avisando que o Beni Filho não vai poder participar, ele está com um compromisso no Guarujá. Então teremos o Beni Pai. Tá bom? Seja bem-vindo, o pessoal está chegando aí, vamos colocar o... Não, pode entrar, troquei. Vamos lá. Passou o microfone. Pronto, tá aí, ó. Olha ele aí. Isso trazer um pouquinho, né? Isso, vai colocar o microfone. Valendo por 2. Aí, ó. Vai pelo benefício. Entrando também agora nesse momento a Urânia Trudes, Tatiana Marques, Marilza Abreu. Sejam bem-vindos para esse último NED do ano. E aí voltaremos na segunda quinzena, não é isso? Segunda quinzena de janeiro. Com certeza. Né? Não vacinados, né? Ainda não vacinados, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe. Beni, dá aí uma boa tarde aí pro pessoal. Dá uma encostadinha na porta aqui. E qual câmera que eu tô? É aquela ali, né? Nesse momento, essa. Aquela lá? É isso. Boa tarde para vocês, perdoa a demora. O quadro, né? É um prazer estar com vocês. Esse trabalho que foi tão bem feito durante esse difícil ano 2020, né? Mas é sempre uma honra estar com vocês aqui. Uma casa que a gente gosta de vir, de dar perto das pessoas, não conseguimos esse ano. Tem aquele abraço solidário no final de cada palestra, como faz falta, nessa casa tão especial. Mas, especialmente, você estava vindo para cá e pensando, né, no seu trabalho do Newton,
em parabenizar você por estar sempre preocupado em construir esse processo que só existe que é a comunicação que é levada para as pessoas. Então, Zé, parabéns pelo trabalho também. Principalmente ele, que se não fosse ele, não tinha esse esse trabalho que você faz, então, se empenhando tanto com a sua A minha função é dar oportunidade para as pessoas. Isso aí. Hoje não é de falar com as pessoas, é de dar oportunidade. Por isso que hoje, né, a gente vai jogando... mas é importante, porque eu mesmo, se não tiver... Eu não entendo nada dessa área, né? Então, acho que tem uma pessoa assim que abre as portas... Se preocupa, né? Legal. Precisamos muito na divulgação da doutrina. Esse ano nós tivemos muito trabalho, tivemos aí o mês espírita da semana da USE Santos, da USE da Baixada, tivemos várias palestras, tivemos muito trabalho. Então, a minha função é de formiguinha, de ficar ali atrás e dando força para o pessoal poder desenvolver. Eu acho que tudo é importante, né? Eu acho que nós somos um alicerce, por menor que seja a sua contribuição, é importante esse alicerce. Né? Então, e que lição que a gente tira dessa pandemia? Tem tanta coisa para falar sobre isso. Por isso que eu... Não as coisas que já aconteceram, porque falar da pandemia, tem muita gente que já deve estar até de saco cheio, já de tanto que a gente fala da pandemia. Mas o que isso está mexendo? Pessoalmente, né? Eu acho assim que hoje o programa, foi até uma ideia do Beni, hoje o programa é você exteriorizar o que você realmente, não é isso, Ben, que você quer entender? Que, se eu entendi, você exteriorizar o que você levou de lição. Para isso, tem que ter a participação do pessoal. Sim. Participação do público. Nós queremos que você nos coloque exatamente o que você, ou se mudou, não mudou nada, né? Tem pessoas que não mudaram nada, tem pessoas que estão aguardando só acabar a pandemia para voltar tudo como era antes. E tem outros que mexeu. Hoje mesmo a gente estava colocando aí no Facebook o nível de solidariedade que as pessoas aumentou. A solidariedade das pessoas, a gente dá uma sacolinha para as crianças da Lemor, lá, mais 100 e poucas crianças. Esse ano foi cesta básica, sacolinha, kit higiene, não sei, foi muita coisa. Aumentou a solidariedade, né? Mas a gente não tem uma homenagem para ele? Sim, vamos lá. Presta muita atenção, pessoal. Vamos lá. Beni Coquito. Ok. Faz parte da minha história no rádio. Exatamente. Caramba, eu acho que esses dias eu estava falando essa oração no final de uma palestra e me veio isso à mente. Falei assim, nossa, combina tanto com essa fase que a gente está passando agora, né? Eu falo isso no rádio já há 30 anos, mas parece que está tão presente nos dias de hoje, né? Essa perseverança que a gente tem que ter com o universo, com o astral todo, né? A ligação, a conexão, né? Muito legal. Obrigado pela lembrança. Eu postei um vídeo esses dias também, que foi um texto que eu recebi. Eu perguntei assim para um rapaz, esse texto sabe de quem é? Ele falou, não, eu recebi aqui e coloquei no Instagram. Aí fui dar uma pesquisada, descobri que não era brasileiro o texto, e postei, tem uns 3 dias também, e o pessoal gostou muito. E eu quero ver se eu preparo antes do Natal ainda, um texto que não tem, eu vou ter que montar, mas se eu tiver ideia, que é o Papai Noel dizendo que esse ano ele não é tão importante quanto a presença de Jesus nas nossas vidas. Nossa, me arrepiei. Eu não posso estar com vocês. Me arrepiei. Mas Jesus esteve todos os dias e ele é o cara esse ano. E tem até imagem, tem até imagem de Papai Noel abraçando Jesus e tal. Que muita gente faz essa coisa, né? Que Papai Noel, uma criança de 5 anos, Papai Noel nada, aniversário de Jesus. Ok, mas deixa fluir as coisas naturais de cada fase da vida, né? Sem cortar esse tipo de coisa, né? Mas eu pensei nisso, que o Papai Noel não está nos lugares, né? Então ele vai estar dizendo que o aniversariante é mais importante mesmo. Muito bom, muito bom. A ideia já arrepiou. Não então... é? Imagina um texto bem escrito, né? A Delmira Ciccone está falando aqui, Beni, você é o máximo, que voz abençoada. Muito obrigado, Delmira. É a primeira dama. A primeira dama. Aliás, você gostou muito, olha, a casa de verão do nosso amigo aqui, ó. Estou tudo ali o quadro lá atrás. Quem é aquele conjunto lá? Então, aquele quadro ali é o do Queen. Do Queen, tá certo. Só o melhor de todos os tempos. Exatamente. Muito bonito, viu? Obrigado por você ter aberto as portas. Da sua casa de praia. Eu pedi desculpa para ele, que nós chegamos aqui, tá muito empoeirado, faz tempo que eu não veio. Mas já mandei o pessoal dar uma limpadinha para nós. Sim. A Rosana Cristina Paula está falando, eu acho que com a pandemia o ser humano está aprendendo a ser mais humano. Vamos dar o pontapé inicial? Vamos lá. Bora, Nildo? Não, bora, Nildo. Vamos para a carona depois. Nós temos guardado dentro da gente algumas coisas que a gente desconhece.
E pela correria dessa vida moderna que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue vasculhar dentro da gente mesmo o que a gente tem de melhor. E em situações adversas como essa que a gente passou esse ano, isso se exterioriza. Algumas coisas que a gente tem lá, fala assim, quando você fala assim, nossa, eu não sabia que eu sabia isso, porque você nunca foi cutucado para tal. Mas tem uma coisa que é interessante no ser humano, que é o seguinte, que isso aqui eu sei que vai fazer parte da conversa também. É o quanto nós fomos, aspas, obrigados, fecha aspas, a aprender durante a pandemia. Nós, como um todo, como um planeta, como um organismo vivo que todos nós formamos em cima da Mãe Terra, que é a Gaia, né? Nós todos demos um salto de uns 10 ou 15 anos ou mais, e a gente nem sabe ainda o quanto essa fase já ensinou para a gente. Então, realmente, o ser humano já era esperado, né? 2019 tinha aquela coisa os 50 anos do Homem na Lua, Pinga Fogo, o Chico dizendo, é agora, 21 de julho, começou, como é que vai ser isso, né? É isso, gente. Para sair de provas e expiações, você acha que seria como, né? Que Jesus viria numa nuvem dourada, dizendo, anjos, pronto, né? como é os anjos, tocando as suas trombetas, os 7... Não, para sair de provas e expiações, você tem que passar por provas e expiações, é assim que funciona. Estamos todos evoluindo mesmo, né, Leandro? Kardec já falava Kardec não, Emmanuel já falava que na realidade a prova e expiações, o período de regeneração é como aquele que tinha um abscesso, extirpou o abscesso, não é que ele virou anjo, né? Ele está em convalescência. Nós, na regeneração, estamos em convalescência. Você teve esse abscesso porque fazia isso, isso, isso. Agora você não pode fazer mais, tem que ficar atento a ele, né? E se cuidar. Então, isso é devagar, é o que está acontecendo conosco hoje. A mudança é devagar. Nós iniciamos esse processo com a pandemia, mas despertamos, pegando uma carona, nós despertamos em nós a nossa verdadeira essência, né? A solidez, eu costumo dizer que nós somos pessoas maravilhosas, solidárias, amorosas, fraternas, não importa como estamos hoje. Eu posso estar um rebelde, um criminoso, eu posso estar, mas não sou. Eu não acredito, eu sei que nós somos a imagem e semelhança dessa força maravilhosa que se chama, que nós damos o nome de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aqui eu faço o papel de quem está assistindo. A pandemia é uma prova? É uma prova que estamos passando? É uma prova? Eu particularmente acho que é uma consequência. Eu acho que tudo por exemplo, se outro dia estava olhando uma reportagem sobre que coincidentemente as grandes pandemias foram de 100 em 100 anos. 2020, 1920, a cólera, 1820, do Kardec, na época do Kardec. Né? Então, essas pandemias, a espanhola, e se você analisar, analisando, é sempre consequência de algo. Uma foi consequência, por exemplo, a primeira foi quando nós negamos Deus, começamos a criar uma ignorância, um misticismo e matamos todos os gatos. E eles é um predador dos ratos, que também é um dos... Porque a peste bubônica foi a pulga do rato. E uma anterior, eu não lembro, é que agora eu não lembro que eu vi a maçã. Então, foi a primeira... depois veio a Primeira Guerra Mundial. Né? A peste bubônica foi a Primeira Guerra Mundial. De 14 a 18 e depois Isso. Por quê? Porque você cria uma egrégora, né? E eu lendo sobre essa, porque espiritismo ou espiritualidade é ciência, filosofia de cunho religioso, né? Cientificamente falando, nós vibramos numa... Por que a gente fala em afinidade, né? Nós vivamos uma frequência. A frequência do vírus, desse vírus pelo nosso, é 5.5 Hz, ou seja, baixa frequência, ele é ácido, né? Tanto é que ele entra no organismo ácido e se prolifera, porque os organismos ácidos são aqueles organismos fragilizados por algum motivo. Pode ser alimentação, exposição a algo tóxico, pode ser contaminação e pode ser até vibração mental, né? Então, ele entra e começa a desenvolver, se você não estiver bem fisicamente, e quem está num organismo ácido, você tem os anticorpos muito baixos, né?
o que acontece? Ele se prolifera, né? Aí, quando você cria uma frequência mais alta, eu vou dar um exemplo, como tem muita gente, né, de várias... Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Eu tenho um aquário, né? Se eu quiser criar peixinho preto, aquele peixinho preto, eu tenho que colocar água neutra, né? Água tem... Se a água ficar ácida, ele morre, entendeu? Ou seja, eu tenho que manter aquela água daquele jeito. Se eu quiser um neon, um peixinho fininho que tem uma luzinha, ele é ácido. Então eu tenho que manter a água ácida. Então, o que está acontecendo? As frequências da humanidade, entendeu? A frequência, isso é uma visão particular, viu, gente? Por isso que eu abro para discussão quem concorda e quem não concorda. A frequência da humanidade provoca essa contaminação geral, né? E o vírus, ele existe como todos existiram, né? Existiu aquele H1N1, não é verdade? Influenza, né? Tantos outros que, teoricamente, são muito mais perigosos, não é? Influenza, aquele que dá meningite também, é muito perigoso. Aí, e nós passamos num período de crítico, não foi? Por que esses vírus não desenvolveram? Se ele é muito mais... ele não é tão contagioso, eu não entendo, mas ele é tão contagioso quanto... Sim. Né? Eu, no comecinho da pandemia, até hoje eu não sei bem, porque eu sou grupo de risco, eu faço tratamento que eu não posso realmente me expor a esse vírus, mas lá no comecinho, em março, quando eu estava fazendo ainda as lives na janela e cantando e tal, eu fiquei bem ruim, e conversando com o meu médico de São Paulo, ele falou, não vai em lugar nenhum aí, vem para cá. Vem para cá para a gente tratar de acordo com o seu tratamento já. E ele me receitou lá a cloroquina e tal, e falou 5 dias que tá bom, e foi o que aconteceu. Então ele falou assim, não vamos se aprofundar, ou foi H1N1, ou foi realmente o Covid, a Covid, mas... Tomou, ficou bom, pô. 5 dias, vida que segue. Mas, enfim, dentro do que você está falando, e respondendo o Zé, eu acho que há e vendo o Newton falar, eu comecei a pensar algumas coisas que às vezes a gente não... Por isso que é bom bater papo, né? Eu sinto uma necessidade coletiva de aprendizado, né? Como tem algumas explicações, quando você vê as aves todas voando juntas, fazendo aquele desenho, ou os cardumes, né? Os campos vão fala, puxa vida, mas comer carne, você ir lá e matar um animal, tal, mas tem um cardume lá com 200 mil peixes fazendo assim aquele movimento igual, você vai tirar tira uma parte daquele organismo que ele vai daqui a pouco se repor, é assim como acontece com as aves também. Nós estamos passando, eu creio, por um processo coletivo. Tem algumas teorias da conspiração que falam dos chineses, que querem diminuir a população mundial, e até do Bill Gates, eu vi ontem, que o Bill Gates financiou 5 vacinas, porque ele quer que... Ok, você acha que dentro de um processo perfeito como é, um planeta como esse, como é a gerência de Jesus sobre o planeta, que nunca perde o comando, que é deixar um cara, um ser humano, que só porque ele é rico, fala, não, eu vou diminuir a população mundial. Eu sou tímido. Mas, se houver, presta atenção, alguma teoria da conspiração nesse sentido, Jesus falou assim, em 2020 vou precisar realmente dar uma baixada no nível populacional, tu vai me ajudar. É isso? Ok? Tu vai eu vou... mas vai ser tranquilo. Porque todo mundo que vier para cá vai vir num período bom, porque depois quando retornar, vai retornar muito melhor. Vida que segue. Sim. Mas falar que o cara tem esse poder, não tem. Nunca jamais. Ninguém tem, né? Ninguém tem. Gente, vamos dar um abraço aqui pro doutor Alexandre de Carvalho. Um forte abraço aos queridos amigos e grato pela colaboração com a USE Santos. Doutor Alexandre, um grande abraço ao pessoal da USE e ao senhor. Kátia Marisa Nobre, valorizar a vida, a família, os amigos, tendo sempre Jesus na frente. Maravilha. Um comentário. Rosana Cristina Paula, assim conseguimos ver melhor cada um, o melhor de cada um. Sei que todos nós somos capazes. Isso é amor. Maravilha, cara. Se alguém quiser comentar, tá? Sim. Seja bem-vindo, Ana Paula Alonso. Boa tarde, amigos. Rosana Cristina Paula está falando também. No nosso estudo vai existir novas pandemias, porque estamos vivendo uma nova era da evolução. Já é bem mais científico, né? Mas, veja só, o Newton frisou a Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial.
Nos anos 80 bateu na trave algumas vezes com a Guerra Fria. E não aconteceu. Então, queira ou não, o homem já deu um salto suficiente para entender que ele não pode mais fazer guerra. Porque se fizer guerra, não sobra ninguém, nem ele. A próxima guerra é a guerra do botão. Tu apertou aí, eu aperto aqui, todo mundo morreu, acabou. Não sobra ninguém. Então, uma ignorância. Uma guerra sem vencedores. Mas, talvez até, completando o que eu estava falando, talvez a espiritualidade entenda que de vez em quando tem que dar uma remexida no negócio, que é para as coisas acontecerem, que a nossa zona de conforto é muito grande. Agora imagina um planeta inteiro numa zona de conforto, que hoje que a gente tem é isso, né? Porque passar por uma pandemia nos dias de hoje é bem diferente de passar lá em 1918 ou até na Segunda Guerra Mundial. Sim. Você ficava 30 dias trancado lá num quadradinho, lá, com fome ainda. Diário de Anne Frank, essas coisas, comendo pão velho que alguém jogava lá você por um buraco, sabia que você estava lá escondido, que você era judeu, enfim, né? E nos dias de hoje, com celular, internet, Netflix, TV a cabo, tudo que você pode ter é bom passar uma pandemia hoje. E falando, né? Minha filha está morando longe. Oi, filha, você está bem? Está se cuidando todo dia. Não, você se comunicando com as pessoas. Então, essa fase é ruim, é difícil? mas se tem que acontecer uma limpeza no planeta para ficar tudo mais leve, poxa vida, hein? Que generosidade da espiritualidade deixa a gente nessa tranquilidade agora. Você se adaptou rapidamente? Você se adaptou na pandemia? Sim. Rapidamente? Rápido. Eu não tive essa rapidez. Não, você também? Tive. É assim, eu não vou ser... criança pequena em casa, né, velho? É isso. Eu sei. Como é que eu entendi o que você perguntou, eu entendi. Não é fácil não, mas enfim. Não, é assim, eu me adaptei, porque é aquilo que o Benê comentou, né? É evidente que eu tenho minhas preocupações, tenho meus medos, mas eu tenho muita fé, não é fé. Ou você adere, né? Ou você não adere à informação da espiritualidade. Sim. Não é que eu não vá pegar o Covid, que eu falei, eu acredito muito nessa frequência, que às vezes você fala isso é um pouco técnico, aí a pessoa falou, cara, tá sopa de letrinha, né? Mas a Terra como um todo, ela tem uma frequência positiva e nós temos que nos adaptar a ela. Quando você foge, e o que é essa frequência? É isso, é a solidariedade, a fraternidade, que é a nossa responsabilidade, entende? A partir do momento que eu começo o que aconteceu? Nós estávamos verdadeiros imediatistas, né? Sim. A gente não parava para pensar, o outro caía, você pulava por cima e saía andando. Na verdade, nós temos que perceber que hoje, a cada 8 segundos, morrem 5 crianças de fome. Cada 8 segundos. Morrem no mundo 5 crianças de fome. E tem alimentos sendo jogados fora, porque sobra. Exato, é isso que eu ia completar. Você vai no lixo, não precisa de ser no lixo de um país. Você vai no lixo da minha quadra, da minha rua, e você vê. Você pega um final de feira, você já viu um fim de feira? Eu passo e falo, meu Deus, eu vou encher minha sacola, porque eu acho absurdo. Porque é tomate bom, é laranja boa, é não sei o quê. Então, essa falta de sensibilidade, mas eu não tenho nada a ver com isso, está acontecendo lá na África, lá no céu. Como não tenho? Não é parte de mim, não somos parte dessa célula. Você falou de frequência, que às vezes a pessoa não entende, é simples, sem ser muito técnico. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu pensei esses dias. Quando eu fico vendo, assim, por exemplo, o Paulinho do Roupa Nova, não parecia, mas ele tinha 68 anos. Não parecia. Não parecia, não. Ele não foi de Covid, ele teve um problema antes, fez um transplante tal, contra a Covid, e aí estava num momento difícil e embarcou. Mas você vê as pessoas ligadas à espiritualidade mais velhas, começando pelo Divaldo com 93, né? E eu tenho assim comigo que a espiritualidade, quando você está com uma frequência boa, mantendo-se calmo, vendo as notícias, vai mantendo-se calmo, porque eu vou falar para você particularmente, e eu creio que vocês também, no conhecimento que vocês têm, pelo menos na região, é grande. É uma coisa que, assim, eu penso de vez em quando, nunca compartilhei, nem com a minha esposa conversando sobre isso, estou falando agora na live. Mas das pessoas todas que a gente conhece, das casas que a gente vai, que dá palestra, que ajuda, tal. Você lembra de alguém que desencarnou nesse processo de Covid? Pode ser. Deve ter. Mas... Não, eu lembro de um lá do Céu de Jesus, né? 2 no máximo.
No máximo 2. Não estou querendo falar de espírita, não, hein? É espiritualidade. Espiritualidade. É espiritualidade. É bom explicar, senão você vai falar que os espíritas Não, eu já sei que alguém de lá pensou, já Já preparou o dedo, né? Você ia digitar, eu já peguei antes de você. Católico, budista, evangélico, de qualquer uma das ramificações, batista, candomblé, qualquer um. Espiritualidade. Você está mais tranquilo, anda lendo coisas boas. Essa coisa aqui, o celular hoje em dia, você vê lá uma notícia ruim, para, clica, abre, lê, curte, compartilha, para, é dedinho, ó. Uma notícia ruim, dedinho, dedinho. Olha que boa, olha que lindo, vou compartilhar com as pessoas que estão precisando. Espiritualidade, botar para frente o que te fez bem. Excelente. E isso está salvando pessoas no mundo, com certeza. Com certeza. A vibração fica diferente para você. Né, Olha, deixa eu colocar, Alcina Medeiros, boa tarde. meu... Boa tarde, Alcina Medeiros. Ela diz assim, eu entendo que para alguns é prova a pandemia, para outros é expiação. De acordo com o compromisso reencarnatório de cada um. Para uns é prova, para outros é inspiração, para todos é aprendizado. Não é? Perfeito. Eu quero dar uma boa tarde para a nossa contratada. Ela é contratada para fazer perguntas, a Eliana Fernandes. Opa, muito bem, muito Ela é bem. de uma cidade, acho que é de São Paulo, a Eliana Fernandes. Diz assim, estamos cada um numa fase, porque estamos na Terra. Tem os primitivos que acham que a pandemia incomoda, pois não podem fazer o que eles querem. Tem os que estão espiando, tem os que estão espiando porque se revoltam, mas aprendem. Tem os que estão em prova e aceitam e ajudam. E tem os regenerados. Lembramos que na gripe espanhola, Eurípides Barçanufo desencarnou e era a hora dele. Muito já bem. Avisado pelo Nossa, mentor. Bem Olha, lembrado. Quem se arrepiou bem agora lembrado. foi eu, estou todo arrepiado. Falar de Eurípides Barçanufo é sempre um problema. Pra nós, né? Pra nós. Brinco, ó. Muito bom. Perfeita a lembrança do Eurípides nessa hora. Perfeito, Parabéns, Eliana. perfeito. Eliana também completou. Na minha opinião, a pandemia é uma maneira de ensinar-nos a termos higiene e silêncio interior. Isso mesmo. Gostei. Isso. Muito bom. Comportamento simples, né? O simples, né? É o novo velho que a gente está vivendo, É o né? novo Tem velho. que lavar as mãos. É verdade, tem que lavar Sempre minhas teve, mãos. né? Tirar de novo, né? Seria já o negócio. Entendeu? Que nós esquecemos, né? É o novo de novo, né? Uma boa tarde para esse nome que eu vou tentar falar. Desculpe, por favor. É Doroteia von Enert Lazzarini. Caramba, Eu espero ter Eu acho que acertado. você falou certo. nós somos chiques, hein? A Delmira Ciccone Moutinho falou delivery. Acho que ela te pediu para passar no Ah, McDonald's. tá. né? Pode, Não esquece. não esqueci. Tá bom? A Tatiana Marques. A pandemia trouxe à tona o melhor e o pior do ser humano. Não, eu acho que não. Eu acho que... bom, eu vou ficar quieto, que vocês são... Não, eu acho que nós estamos aqui, não tem Não. isso. Nós É. somos. Eu acho que é uma questão de visão. Tem Eu gente que fala respeito. assim, ó, eu preciso ir trabalhar para viver, né? Fica batendo lá, eu tenho que ir para a rua trabalhar para viver. Eu não lembro bem a frase que eu li agora em redes sociais, mas era algo assim, o ser humano fica insistindo em trabalhar para viver, mas vai trabalhar para morrer. Não é? Não é? Bem assim, né? Brasil é abençoada, Delmira Ciccone falando, né? Seja bem-vindo, Jorge de Pinho. Alexandro Eloy, nosso Ô, meu Alexandro grande Eloy. meu grande amigo Uma Alexandre. ótima tarde aos meus caros amigos José Maria, Newton Júnior, Beni Coquito. Nada é por acaso. Tudo faz parte de um plano maior. O mundo tem passado por esse momento para entender quem comanda tudo é Deus, não o homem. É bem colocado, bem colocado. Tá? Urânia Trudes. Boa tarde, Urânia. O início para mim foi um período de adaptação. Depois foi um momento de reflexão. E por último foi um período de resignação e aceitação pela desencarnação do meu marido, né? Foi o que aconteceu. Mas com a fé em Deus consegui superar. E hoje estou plena e em paz. A Urânia passou o desencarne do marido, né? Aquele que fazia aquela campanha de registro, que o pessoal ia de bicicleta até lá. Ah, eu lembro. E Verdade. é o esposo dela que, né? E por É, causa de Covid também. Hoje eu tenho a convicção que essa pandemia foi de grande aprendizado para o ser humano. É verdade. Agora, eu queria que vocês comentassem, ou o que vocês estão achando da atitude dos jovens nessa pandemia? Que visão que a gente tem do espiritismo? Eu não sei qual é o papel do movimento espírita em relação a isso. Eu vejo um jovem totalmente desprovido de responsabilidade, compromisso. de compromisso.
que vocês acham? O que a gente poderia falar para esses jovens? O nosso papel em relação a isso? É mais ou menos, todos nós já fomos jovens, né? Mas é mais ou menos o que nós, porque a gente também conhece pessoas da nossa idade que são irresponsáveis com relação, e alguns falam assim, hoje não. Eu queria até que alguns que desencarnaram deviam falar assim, isso aí pra mim, tá. Enfim, essa coisa, né? Mas eu, em alguns lugares, eu faço formatura, trabalho com algumas escolas, e eu às vezes vejo um grupo de jovens responsáveis, quando você vê um grupo de 10, 15, 20, com máscaras, conversando, uns falando do assunto num nível, você vê que é coisa de educação mesmo, da escola que está vindo e tal, eu fico muito feliz. Mas, no geral, nas periferias, nos lugares onde tem uns encontros ainda de jovens ligados à música, seja lá de que estilo for, mas via de regra, música ruim, há um despreparo que é justamente isso, Zé. Educação mais espiritualizada, visão de mundo, que sempre falta, de uma forma geral, para a juventude mesmo. E nesses momentos, vida que segue. E aí, é assim, né? O jovem parece que não é grupo de risco, né? Está sempre fora do problema, né? Mas leva para casa, para o pai, para a avó. Sim. Quando a gente pede o birani do fundo de quintal com 80 anos, né? Mas ele estava saindo um pouco de casa. É assim, eu fazia lives, eu tinha que me segurar às vezes, para não falar, porque tinha dia na minha live que tinham 3 desencarnes. Você falando na live, eu pedi oração para minha prima e tal. Dura, não é? Lá em maio, junho, então ficava pesado. Mas de um tempo para cá, de julho, agosto para cá, a gente foi aprendendo de uma forma que quando o desencarne acontece, você fala, peraí, vamos tentar descobrir qual foi a fonte, da onde veio, de que maneira que foi. Assim, realmente, talvez, vai ter um monte de talvez, mas vão ter explicações. E dentre elas, obviamente, estão os jovens, né? E o pessoal mais velho tem medo de criança. É verdade, medo de criança. Porque ela não tem sintoma, não é assintomática, não demonstra nada e passa para todo mundo. Então é assim, Zé, não é só durante a pandemia ou nesse momento difícil. O jovem tem essa coisa. Nós fomos jovens, a gente sabe, né? O jovem por si só, nós que já fomos, né? Já fomos mais jovens que a gente, mais jovens que a gente, eles são inconsequentes por natureza. Na nossa época, pelo menos, nós éramos inconsequentes. Na nossa época nós éramos inconsequentes. Só que nós tínhamos um freio. Porque meu pai, quando ele olhava para mim, eu parava o que eu estava fazendo. O perigo na nossa época era os Beatles, nem tanto, a gente não é tão velhinho assim. Mas teve uma geração que os Beatles com o terninho e o cabelinho arrumadinho, cheirosinhos, eram um grande perigo. Entendeu? É verdade. Entendeu? É verdade. Não é? O que está acontecendo, assim, não é culpar os pais, porque não existe culpa. Para mim, a culpa não existe. Eu sempre digo isso. O que existe é consequência de uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade dos pais de não se comprometer com as necessidades dos filhos, isso já ocorre há 30 anos, não é de agora, isso é de há 30, porque hoje nós estamos colhendo frutos. Se a gente fala em colher fruto, não significa que a árvore nasceu hoje. Ela foi uma semente, houve aramos a terra, plantamos uma semente, teve uma primeira coisa, e você leva um tempo até ela se tornar uma árvore, depois que ela se torna uma árvore, que ela se cria a copa, aí ela levou um tempo para o fruto. Assim é a nossa vida. Os nossos filhos, que não só dessa geração, e eu não estou falando dessa criança, esse jovem de 15, 16 anos, não, porque ele traz um conceito de várias décadas, né? Por quê? Porque nós, como pais, por nós termos tido uma educação rígida, criou muitas frustrações para nós. Quando nós crescemos, o Rossandro falou isso uma vez sobre isso. Quando nós crescemos, nós fomos buscar as nossas necessidades. Só que eu tinha um filho para atender a necessidade dele.
Mas eu tô tão preocupado comigo, o que tu quer? Mas, pega, quer conselho? Olha, o que tu quer? Eu quero um iPod. Pega aí, pronto, fiz a minha parte. Eu coisifiquei o jovem e a criança, porque eu estava em busca da minha necessidade. Rossandro falou isso aí, que quando ele era pequeno, né, quando ele era jovem, o pai dele comprava aquelas bolachas champanhe e comia a bolacha champanhe, dava para a mulher e para ele dava uma. Né? Ou então a funda da lata. E ele falou que ele, quando casou, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma lata de champanhe. O que ele quis dizer? Ele estava figurando essa situação, ou seja, a necessidade, aquela carência que ele tinha, ele começou a buscar preenchimento dela. Entendeu? É que nem nós. Todos nós somos assim. Eu busco preenchimento de uma carência que eu trago da minha infância. Ou seja, pais capengas, filhos capengas. Isso, né? Exatamente. Mais ou menos então, isso. hoje, se você pegar... Eu sei, porque às vezes, agora nem tanto, mas a gente atendia lá em Prega, lá no Maria Nazaré, a gente tinha um trabalho de atender os pais. E você via muitas vezes que o pai... Eu era chamado por causa do filho, né? Ou da adolescente, ou do menino, 9, 10 anos de idade. Mas quando você via ver, o problema não estava nele. O problema estava nos pais. O menino, o jovem, o adolescente, até tinha uma conscientização, mas era um reflexo do conflito, do distúrbio, não é nem entre os pais, é pessoal do pai e da mãe. Entendeu? Então hoje o jovem está desse jeito porque nós precisamos resgatá-los, e é difícil. É verdade. É difícil. Gente, que lição você está tirando com tudo isso que está acontecendo da pandemia? Esse é o assunto de hoje. Participem, continuem mandando aí mensagens para a gente. A Regina Lago está falando aqui. Hoje eu entendo que o pensamento influencia muito. Procura afastar os pensamentos negativos com ajuda. Sim. Entendeu? Sim, isso é de praxe, né? André Luiz já nos falava isso, né, Beni? André Luiz já nos falava isso. Socorro Souza, Socorro. Olinda, olá, vem de Olinda, Pernambuco, cidade maravilhosa, seja bem-vindo. Ela está pedindo, olá, desejo a vocês um Feliz Natal direto de Olinda, Pernambuco. Seja delícia, hein? Um abraço. Tá bem, hein? Tá bem. Tá muito bem, parabéns aí. A Eliana Fernandes, a nossa contratada, está falando aqui, ó, no livro Missionários da Luz, Alexandre fala que se não fossem os raios solares e o magnetismo da Terra, não haveria um encarnado, porque somos rodeados de muitos vírus e bactérias, e etc. Misericórdia de Deus para a gente conseguir viver. Muito bom, muito bem lembrado. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Aqui acabou por enquanto. Uma coisa que me ocorreu agora, eu me afastei da televisão aberta, normal, já há algum tempo, mas a gente tem que estar informado, eu trabalho com isso, né? Então, mas eu vejo... Esses dias eu falei para um amigo meu, por conta de uma situação que eu vi, né? Um político eleito, eu falei para ele assim, olha, presta atenção numa coisa. Não se esqueça de você como um indivíduo. As pessoas não votaram no seu partido. O brasileiro, via de regra, nem sabe a diferença dos partidos. Partido Socialista, ele não sabe o que é isso. E votar em você. Então, preste atenção em você como indivíduo. E os veículos de comunicação, eu vou colocar mesmo no colo de quem é. Por exemplo, Rede Globo, são dirigidos por pessoas. Ele tem uma função na sociedade, mas são pessoas. Tem dia. E eu não estou nem assistindo a televisão, estou trabalhando e a TV está lá ligada, que eu falo, não é possível que nesses 10 ou 15 minutos eu só estou... O que eu estou ouvindo só está me murchando. Estou sugando, já sei, é isso mesmo. Sugando. E você se parar para ver, é cova sendo aberta, caixão sendo jogado. O mês de março e abril, inclusive, foi terrível. Olha, eu vou falar para vocês, gente, o veículo de comunicação ele tem uma função importantíssima na história do planeta, a imprensa como um todo, a comunicação como um todo. Mas está sendo feito uma maldade no que diz respeito a isso. Um peso que é colocado de uma forma e entra a briga política, é uma coisa muito profunda. E eu acho que as pessoas, eu já falo isso em palestra, né? Tem que se despregar um pouco disso. Aproveita a fase de pandemia, que vem uma fase nova aí. Não acho que você vai passar o mês de janeiro na praia, vai voltar muita coisa. Pega seus livros, relê livro, vejam quando as pessoas citam livros aqui.
Isso é fantástico. O que Eliana falou. O espírita tem que saber que ele tem a maior bagagem do mundo no que diz respeito à espiritualidade, da história do planeta na sua mão agora. Só a obra do Chico Xavier, só do Chico, já te responde tudo o que você quiser. Ainda tem um monte de gente em volta. Nós somos privilegiados, está tudo lá em português primeiro para a gente. Então, foge do que te faz mal, vai ler, vai para a internet, compartilha coisas boas, pense em coisas boas e você está dando o primeiro passo para se proteger do vírus. Verdade. Você tem que fugir das suas tendências, né? Aquilo que você falou da Globo, eram 5 dias de tragédia e um comentáriozinho dos recuperados, daqueles assim, ó, aqueles que se recuperaram. Era um comentáriozinho, se eu não me engano, no final da semana. Olha, se recuperaram tanto, mas paga 5 dias falando disso. Mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa tendência. Sim. Porque, infelizmente, nós gostamos, não digo de nós, mas eu digo a maioria das pessoas gostam de tragédia. Sim. Parece tem gente que adora da notícia de morte. Já tu assim? Sim. Que briga para ser o primeiro da notícia. Não, preciso te falar uma coisa. Senhores, na época que não tínhamos ainda a internet, pegava o jornal, né? Sim, a gente falava, pegava o jornal e ficava vendo quem morreu. Tem uma mania, o pessoal antigo fazia isso. Falava, olha, vamos dar uma olhada para ver quem morreu hoje. Aquela página do velório, do necrotério. Tinha. É incrível, incrível. Deve ter até hoje, amigo. Eliana Fernandes está falando, concordo plenamente. Porque, inclusive, você colocou bem assim, que nem eu costumo dizer, né? Só existe o traficante porque tem o cara que compra as drogas. Sim. Porque se ninguém comprar as drogas, fala assim, olha, droga ninguém compra mais. Mas, ó, se tu vender o evangelho, tu vai ganhar dinheiro. Ele vai falar assim, eu não acredito, isso é tudo besteira. Evangelho é bobagem, mas eu vou vender porque eu ganho dinheiro. Entendeu? Então, o que acontece com a Globo é que ela precisa, a Globo, eu às vezes conversando... Nilton, justamente o que você falou, não vai muito longe. É dinheiro, envolve uma briga política muito grande. Olha, se fosse o Lula o presidente, o Haddad, o Bolsonaro, não faz diferença isso. Nós estamos falando da briga que existe política entre um lado e outro. E você vê que é tendencioso, fala, nossa, cansou. Então, mas sabe uma coisa que Porque você fica vendendo para a população uma coisa que seria... Eu e você brigamos. Vou ficar, o Nilton, o tempo todo. Eu e você, deveria ser. Então, o que eu às vezes comento com a primeira-dama, né? A gente vem conversando até mais tarde, minha filha também gosta muito de... Toda quarta-feira a gente se reúne para fazer o estudo, né? Legal. Sempre fizemos isso. E o que acontece? A gente às vezes fala, não, porque a Rede Globo, porque fulano, porque Beltrano, não sei o quê, mas nós contribuímos para isso. Porque mesmo se eu estou criticando eles, eu estou alimentando eles. Porque como espíritas, né, ou adeptos ao espiritismo, sabemos que cada vez que eu comento algo, né, fisicamente o meu cérebro traz aquela informação para agora, ele não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro, ele traz e acha que aqui está acontecendo agora. Os espíritos à minha volta que estão a favor de tudo isso, que querem conflitar para que tumultuar a transição planetária para que ela não dê certo, né? Que existe uma falange imensa, trabalhando para que ela dê certo, uma imensa mesmo. Só que ela não é barulhenta, né? Digamos assim, 90, isso foi dito por Emmanuel também num livro, não lembro agora, mas assim, 10%, aqueles rebeldes e contrários não chegam a 10% da humanidade espiritual do planeta. Dos quase 30 bilhões que nós temos. Não chega a 10%. O restante é 95% daqueles que estão impulsionando o planeta para cima. Só que tem um detalhe. Os que fazem esses 10, 8% são barulhentos. São destemidos. E uma carroça de vazia. Deixa eu ver uma carroça vazia, como é que faz? Os outros não, são... Por quê? Porque respeitam. Eu sempre falo para as pessoas... Se Deus, não vou falar do Criador, vai falar de Jesus. Se Jesus falasse assim, vamos parar, eu vou mudar o Newton, que ele é um cara, ele é muito hipócrita, arrogante, eu vou mudar ele, plim, pronto, virei anjo, eu não posso. Não posso. Ele não pode? Pode. Mas ele vai fazer isso? Não, porque é um trabalho meu. Então todo esse conflito de Rede Globo, de política, isso é para que cada um de nós modifique o seu estado. Porque eu critico o outro, mas não quero mudar. Né? Quem de nós, a gente pode não dizer, assim, lá no fundinho, não tem inveja de alguém, não foi hipócrita, falou uma coisa que
não estava pensando só para poder criar aquela imagem de bonzinho. Quem que não é prepotente? Prepotente é aquele que quer que o outro faça o que eu quero, porque eu acho que o meu jeito é certo, do outro está errado, porque eu tenho 65 ou 66 anos, sei mais que o outro. Então, eu não tenho que mudar isso. Eu não nasci, eu não encarnei para mim mudar. Eu não encarnei para cuidar da minha mulher, do meu filho. Eles são as ferramentas, os instrumentos, né? O meu personal trainer, que eu costumo brincar. Mas eu não encarnei para isso. Eu encarnei porque eu tenho um monte de coisa errada que eu pedi antes de encarnar no meu projeto de encarnação. Eu falei assim, não, eu quero mudar. Como é que é na minha visão pessoal? Hã? Tem um texto, tem uma frase dele que ele usa lá. Na minha visão pessoal, tem alguma coisa, um texto que você coloca em algum lugar lá. Que é de você com você mesmo. Não, né? é uma realidade. A missão é minha, não é dos outros. Né? E a gente acha que, por exemplo, se você pergunta para as pessoas assim, qual é a tua missão? Aí ele vai falar assim, minha missão foi cuidar da minha mãe a vida inteira. Cuidar do meu pai a vida inteira. A minha missão é meu marido, que por mais que ele seja inteiro, foi cuidar. Você está entendendo? Ou seja, a missão dele sempre é o outro e nunca ele. Você tem razão. Aí ele desencarna, também. aí ele desencarna, chega do lado de lá e falou, tu fez... tu lembra? Acho que mas eu ajudei todo mundo, mas... Tu contou essa história do cara que era palestrante, lembra do velhinho ficar lá no fundo? Sim. E o velhinho, nossa, escutava o cara. O cara é demais, o cara falava bonito, para 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. Aí desencarnou, não viu ninguém, no escuro, com frio, apavorado. Aí vem uma luzinha assim, vem, aumenta. Vem, meu filho, eu vim te ajudar, nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu conheci de algum lugar. Então eu sou fulano de tal, que estava no fundo. Ué, mas o senhor é que... mas, meu Deus, o que você fez para virar um mentor, o meu protetor, que eu sou o cara, né? Uma cultura imensa, o cara é um ignorante assim, ignorante não pejorativo, né? Sim. Falei, nada, eu só fiz o que o senhor mandou. Só fiz o que você falava. Só fiz o que você falava. Entendeu? Então, às vezes, a gente, até nós, essa é uma até para mim, costumo dizer que a gente fala as coisas não para os outros, mas para a gente. O primeiro vídeo que eu vi é o nosso mesmo, né? Eu vou compartilhar com vocês eu postei ontem, eu vi no Instagram em algum lugar, uma foto de uma casinha assim, e era um relato de um dono de fazenda há 2 séculos atrás no Brasil, e ele dizendo como ele estava na espiritualidade, sendo perseguido e tal. Um texto grande. Eu copiei, fui levar para o Instagram, não cabia tudo, dei uma arrumadinha no final, postei. E o pessoal começou a comentar, e vieram algumas perguntas. Como assim ele está 2 séculos preso? Eu explicava, Aí teve um comentário que veio assim, por mim ele ficava lá do jeito que está mesmo. Como é que pode ter feito tanta maldade com as pessoas? Essa é a resposta mais difícil de dar. Mas a gente está acostumado a conversar com as pessoas que têm algum conhecimento espiritual pequeno. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas quando vem uma pessoa que... E aí você tem que ir com um textão, né? Eu vou responder da melhor maneira e falar, olha, a gente está no processo de aprendizado. Você tem que imaginar que todos nós já passamos por isso um dia e tal. E era uma pessoa que eu vejo que nas redes sociais tem algumas respostas ligadas à política, meio assim, ela é meio durona mesmo. Mas a gente está aprendendo. Todos já estivemos em posições piores, tal. A hora dele vai chegar também, mas o que ele tem que praticar, principalmente de acordo com o texto dele, é o auto-perdão. Ele tem que ser perdoado pelos escravos que ele numerou. Ele era terrível, cara, terrível. Mas ele tem que se perdoar. Se ele não se perdoar, ele não vai se soltar nunca, não vai sair dessas amarras que prendem ele. Verdade. Mas tu vê, nos dias de hoje, tem gente que ainda está começando a engatinhar num experimento, num entendimento espiritual, né? E daí, voltando lá no começo, essa pandemia vai ensinar muita gente. Vai. A amolecer um pouco mais o coração, né, Zé? Tô ensinando, com certeza. Né? Esmeralda Antônio França está dando boa tarde para a gente. Desejo a vocês um Feliz Natal. Cláudia Ribeiro fez um comentário. Minha grande amiga. Boa tarde para mim. Foi um ano de sacudir, para colocar no lugar, rever a vida. Estudei muito, sou professora, busquei várias maneiras para conseguir a melhor forma de passar o conteúdo. Reinventar como muitos fizeram. Não achei um ano letivo perdido para quem teve condições. Mas triste, muito triste para os professores e alunos. Pais que não tiveram condições. É minha amiga. Aprendizado. Mesmo, né? Aprendizado. Sim. Os professores tiveram que aprender, os pais, os alunos, não aprendizado. Ela é uma irmã para mim. Ela é Cláudia, é dedicadíssima. Você não sabe o trabalho que ela faz junto às crianças.
O grupo dela acho que é assim, para a infância, né? E o trabalho que ela faz, o desgaste que ela tem, o empenho que ela tem, e os pais, com essa... Aquele que eu falo, né? A gente fala do jovem, né? Mas os pais se acomodaram também. Assim. Ela é professora? Ela é professora, dedicadíssima, dedicadíssima. E assim, e os pais se acomodaram, entendeu? Como não vai mais na escola, não fica, dá material, o pessoal não faz, não sei o quê. E também não se comprometem com isso, entendeu? Me ocorreu agora uma coisa, né? Eu vou nas casas por aí da palestra, e às vezes as crianças não estão mais entrando nas casas, né? Então eu levava muito a Laurinha conhecia um monte de criança. Qual lugar que a gente vai hoje? Aquela branca lá no Guarujá. Ah, aquela eu gosto. Onde é que a gente vai? Ah, aquela lá tinha um menino que brigava comigo. Ela tem essa referência, né? E não vai mais de nenhuma. E aí me ocorreu agora, né? Será com tantos lugares de evangelização para as crianças já se preocuparem em fazer remotamente para continuar a deixar a molecada conectada? Tá tendo. Para se pensar, hein? Para se pensar. Tá tendo remotamente, mas não é a mesma coisa, né? Não, porque é lúdico, né? Tanto na escola como a evangelização, por exemplo, daqui da casa, o pessoal está fazendo. Mas vocês, tecnologicamente, você é um cara que se preocupa tratar bem as casas de uma forma geral, né? É difícil. Estão pensando nisso. E aí vamos supor, se você estiver comandando, o que você vai fazer, tendo esse equipamento que você tem aqui? Você vai passar um videozinho infantil, vai buscar no estimula, YouTube, né? vai estimular. Não é todo mundo que tem para eles tratarem como vai começar o programa do tio Zé. Ó. Não sou eu que faço, né? Tu sabe não, estou só brincando, mas para o pessoal poder... Mas tu sabe que o Maurício de Souza tem um trabalho de tem muita evangelização, né? Legal. Mas não é a mesma coisa, né? Isso não. Olha, a Ana Tanese tá assistindo, entrou agora de novo. Alexandre Eloy, só existe esse tipo de mídia porque as pessoas financiam e se beneficiam com o caos. E o vírus ganhou força mundial, pois o pior dos vírus chama-se corrupção. É um deles. É um deles. Não é o único. Não, mas a Rafaela André de Mel, ela tem um menino chamado Emanuel, né? Muito conhecido, mais conhecido como meu filho. E a Rafaela, o Emanuel, né? E a Rafaela fez apenas um comentário. Ela falou: por que a mídia não fala das sequelas da Covid? E ela fala que o pessoal é muito sem noção, né? Ela colocou que o pessoal é muito sem noção. Mas é verdade. Um comentário que ela fez pelo WhatsApp. Não, mas é bem lembrado isso aí. Por que não fala? Um rapaz no Guarujá que pegou Covid em junho, ele não consegue andar direito até hoje. Tem sequelas. A minha esposa tem uma amiga dela, que ela pegou Covid, ela não perdeu a coordenação motora. Ela não consegue, ela fica... E ela fazia ginástica, sabe aquela... Sim. Fazia ginástica, não sei o quê. Perdeu completamente a coordenação motora. Minha sogra também fala que ela não foi a mesma, né? O meu ex-genro, né? Ele até hoje, já faz mais de 30 dias que ele pegou. Ele está sem paladar nenhum. Ele perdeu o paladar. Ele perdeu o paladar. Você me trouxe um vídeo lá daquela menina da máscara falando. Então, você quer mostrar pro pessoal? Passar esse vídeo. O vídeo acho que tem 30 segundos. É rápido. O pessoal deve ter visto já, porque está rodando direto. Eu achei muito legal. Do TikTok. É muito bacana. Do TikTok, né? Legal. Já deve ter visto já. A máscara era para prevenção do Covid, mas trouxe consigo alguns propósitos. Ela veio também para baixar o nariz de quem vivia com ele empinado, puxar as orelhas até entender que foram feitas para ouvir, bloquear a boca até entender que é preciso pensar mais e falar menos, esconder o rosto para aprender a olhar e sorrir com os olhos, cobrir os lábios para aprender a amar com o coração. Ela veio para dizer que ninguém é melhor que ninguém. Pare, pense, ouça, se solidarize. Sorria com os olhos e ame de coração. A vida é um sopro e a máscara uma reflexão. Nossa. Bom, né? Bacana. Em pouco tempo, ela falou tudo. Né? Muito bom. Esse é o lado bom, né? Do TikTok, é o lado bom das redes sociais. Esse é o lado muito bom de trazer. Gente, nós estamos passando para o final já são 15h10, 3 horas e 10 minutos. Vocês gostariam de fazer consideração final? Eu acho que uma das pessoas é agradecer a presença do Beni, que é uma pessoa muito especial. Beni, você agora... Muito querido, né? Ele mudou muito. O Beni mudou, assim, era o Beni Coquito, locutor, e hoje... eu conheci o Beni quando eu levei o Renato Prieto uma vez lá na Cidade de Cultura. É verdade.
E a gente, quando a gente está na rádio, a gente está envolvido, não dá para conhecer a pessoa. E hoje a gente conhece o Beni Coquito. E realmente é assim, você está sendo uma luz para a gente, você está sendo um exemplo para a gente. Eu preciso de exemplos como você, sabe? Batalha. Eu tenho muitas pessoas que eu sei que passariam ou estariam passando por isso agora, das dificuldades que cada um que você está passando e que talvez já se entregassem, já tivessem desistido. Então, continue assim, porque a gente precisa de pessoas como você para poder continuar, para poder se espelhar, entendeu? E motivar e falar, não desiste. Né? Não, e além disso, a pessoa humana que ele é, né? É uma pessoa, não é porque você sabe disso, a admiração que eu tenho por você. Você para mim é um irmão mais novo, né? Porque eu sou bem mais velho. Mas apesar de irmão mais velho, é o irmão mais velho que ouve o irmão mais novo, né? Então você realmente é uma pessoa que tem uma luz interior muito grande e provavelmente eu não te conheci na época da rádio, né? A gente conheceu na época quando começamos a frequentar o Frei Beto, né? E na época da rádio eu não te conheci. Talvez essa luz fosse ofuscada pelo ambiente necessário que era, né? Porque ali é um mundo comercial, é um mundo, né, que às vezes a gente não pode extravasar. Apesar que você forçava um pouco a barra com aquelas mensagens maravilhosas. Já tinha, né? Tinha um pezinho lá. Já tinha um pé, que minha mulher... Delmira, a primeira dama, acho que desde a fundação da rádio, ela sempre acompanhou. Eu nem a conhecia, ela já acompanhava você. E as mensagens que você dava, né? Tanto é que nós temos hoje, em casa eu tenho todas as mensagens que você mandava, tem coisa lá de 2015, 2014. Não, a gente assistiu, né? Muito bom. Luiz Inácio, seja bem-vindo. Luiz Inácio é companheira nossa, está dizendo que foi lindo aquele vídeo lá, né? Da menina falando da máscara, a Cláudia Ribeiro também. A Irene Fernandes falou, mas essa doença, como qualquer outra, serve também para fortalecer nossos organismos para as próximas reencarnações. Eu falei doença, só uma coisa, só para complementar. Uma coisa que eu estava percebendo outro dia, que eu sou meio xereta, né? Como todo cara que é pescador, morre 150 mil pessoas, até em 2018, 2019, morria 158 mil, 160 mil pessoas no Brasil, né? Por ano. Só que de ataque cardíaco, né? Derrame, essas coisas. Só que eu percebi que o número de mortes que agora tem por mês, ou por dezena, só tem da Covid, não acabou, ninguém morre mais de ataque cardíaco, entendeu? É um negócio interessante que eu até pesquisei lá no Google, busquei algumas fontes, mas não. Porque assim, se você somar o que morre por dia, o que morre por mês, dentro por ano, vai dar a mesma quantidade, até menos, né? Esse ano que vai terminar, deu menos morte. Na realidade está morrendo o mesmo número de pessoas, é que eles não dão, não direcionam para isso. Justamente porque às vezes é interessante. Bom, Zé, eu sei que você quer encerrar. É que não, tem um monte de coisa para você aqui. Posso ler para você? Antes da Delmira falou que a minha mãe sorria com os olhos, naturalmente. A Delmira falou. Minha filha é um anjo. E a Delmira falou, Beni, de fato, é um exemplo de vida, e batendo palmas para você. Eliana Fernandes, parabéns ao Beni. Cláudia Ribeiro, Beni, nem sabe quanto você me ajudou quando estava na Rádio Cultura. As mensagens lindas que falava e a energia que passava. Obrigado. Kátia Marisa Nobre, o Beni me ajudou muito durante essa pandemia, com as suas lives. Saudades. E Alcina Medeiros, Beni, não é só uma linda voz, mas uma linda pessoa que ilumina onde chega. E a Regina Lago, Beni, sua voz cativa as pessoas. Você é um ser iluminado. Que lindo, muito obrigado. Para essa última do ano, quem estava ganhando foi eu. Muito obrigado. O homenagem foi todo para você. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, já que é o finalzinho do ano, né? Hoje fazem 25 dias que minha mãe partiu, né? E foi um ano de muitas provas realmente, né? E quando os amigos mais próximos falam dessa resignação minha, vou relatar muito rapidamente para vocês, desde 2015 que eu faço alguns tratamentos, fiz cirurgias e faço tratamentos ainda ligado a um câncer no intestino. Quarta-feira eu fiz quimioterapia e à noite eu estava em palestra, cantando, né? Amanhã eu subo
às 4 horas da manhã, às 7 horas mais ou menos, estou fazendo uma cirurgia de troca de catéter, um duplo J que eu estou usando aqui agora. Que estou usando já há 1 ano. Mas eu não vejo onde está a dificuldade, de verdade mesmo, não é brincadeira, né? E só me estimula, né? Então os amigos mais próximos falam assim, porque o Newton me viu de cirurgia mais de uma vez, chegaram na minha casa, estava lá estendido, todo costurado, né? E fácil não é, simples não é, você tem que se readaptar. Mas, é o que a gente falou aqui agora, é temporário, né? Eu quando sonho, por exemplo, eu não tenho nada. Ah, com certeza. Eu acordo e falo, nossa, como eu estava leve, eu estava nadando, gente, estava na água, estava nadando bem, né? E hoje eu tenho eu não posso fazer todas as atividades que eu fazia. Por exemplo, eu vim de moto hoje, né? Eu estava sem andar de moto há um tempão. Pode 100%? Não pode, mas tem que tomar alguns cuidados e vida que segue, né? Mas tudo isso está dentro de um planejamento, está dentro de uma fase, né? E entendo até que o que me fortalece, a minha resignação, vem no trabalho que eu faço, graças a Deus, trabalho com as coisas que eu amo, né? E de poder compartilhar, e de sentir, eu me sinto mais sensível, e acho que essa talvez seja a grande peneira, né? Eu me sinto mais sensível, recebendo as coisas de maneira mais tranquila, harmoniosa, mais espiritual, e tento passar isso da mesma maneira também. Se eu consigo fazer isso de maneira proveitosa e positiva, eu fico muito feliz. Então, estamos todos vivendo, né, progredindo juntos, o que me deixa muito feliz. As coisas que eu ouvi dos comentários de vocês, fantásticos, me deixam muito feliz. Não que foram para mim, do livro tal, que veio e falou, que legal, olha, o Eurípides Barçanufo que ela lembrou, eu acho legal isso. Né? Mas tem mais para você. É uma troca. Delmira, parabéns para sua esposa, Beni, sua família é linda. Eliana Fernandes, Beni, as almas nobres se depuram com alegria e resignação. Parabéns. Isso aí. Alcina Medeiros, obrigado, Nilton, por nos trazer esse estudo no Livro dos Espíritos até 2021 para continuarmos a estudar juntos. Com certeza. E Alexandro Eloy, sou um grande fã de Beni Coquito, desde o tempo da rádio. Obrigado. Ele já tocava nossos corações com lindas mensagens e hoje admiro muito, muito mais por tê-lo como amigo. Gratidão, muita saúde e boas festas a todos, meus caros amigos. A Delmira fala, a pandemia nos ensinou a viver um dia de cada vez. Pelo menos eu compreendi dessa forma. E a Eliana falou assim, venha mais vezes. Tá? Esse foi catou no laço, catei no laço, né, Beni? Estava passando e para o Alexandre, nosso amigo Alexandre da USE, na última live que a gente fez, que eu estava participando de fora, foi um exercício, porque eu não ouvia direito, foi muito ruim, Zé, desculpa aquele dia. Foi ruim mesmo. Foi ruim. Mesmo. Eu não ouvia direito a pergunta dele. Engraçado, mas estava saindo o som bom para as pessoas. Mas eu não ouvi, eu me senti tão triste, eu falei, eu queria tanto ter participado mais efetivamente. Fiquei devendo, Zé, pro ano que vem, Alexandre. O engraçado, estávamos ouvindo, né? Estava bom o som, né? Só você que não conseguiu ouvir. Meu Wi-Fi deu um pano naquele dia. Regina Lago, Feliz Natal a todos. Nilton, eu queria tomar liberdade e pedir para você se você faria uma prece para a gente agora. Claro. Sinta-se à vontade para encerrar. A gente tem uma música no final, né? Uhum. Linda a música. Que eu sei que o YouTube vai me caçar, né? Sempre. Mas o YouTube vai me caçar. Eu me sinto o arquiteto. O arquiteto é assim, ele faz o projeto impossível de ser construído. Mas larga na mão do engenheiro. Mas problema seu, se vira. Entendeu como é que é? Vocês vão gostar. Era assim, né? Ele faz isso projeto maluco. Não saiam. Vocês vão gostar bastante. Linda a música do Ivan Lins. Do Ivan Lins. Vocês vão adorar a música do Ivan Lins. Vamos fazer a prece? Vamos. É Beni, é você, viu, Beni? É o Nilton? Não, é você. Achei que era o Nilton, perdão. Eu estou aqui pensando no Nilton. Eu logo imaginei, falei, está achando que foi. A gente tem que aproveitar o oportunidade. Aproveitar? Vamos sugar você. Estamos próximos
do final de um ano que se mostrou diferente para alguns, difícil para outros, uma vírgula para outros tantos. Muitos partiram nesse processo temporariamente, mas nada está fora dos projetos de Deus ou de Jesus para esse planeta. Aqueles que já partiram por um motivo. E esse motivo, de alguma maneira, já estava predeterminado. Iniciamos, nesse ano, um processo que nos leva ao início da transição, que nos levará à regeneração. Espíritos que partem agora, que voltarão a esse planeta em 30, 40, 50 anos, já vão encontrar uma outra realidade. E ela está se iniciando. Aqueles que foram convidados a participarem nesse momento, de estarem nesse processo, dentro desse planeta, têm que se sentir especiais. Vivendo da maneira que estiverem vivendo. Especiais. É uma fase difícil para todos nós, mas de muito aprendizado. Que Jesus, nosso modelo e guia, que os espíritos amigos que nos acompanham possam estar intuindo de maneira coletiva também todo o planeta. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Não existe nada que nos tire dos trilhos da evolução. Portanto, tenhamos calma, pratiquemos a empatia, que a gente possa, olhando para o outro, entender o que nós queremos de bem para a gente e para aqueles que nós amamos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém se conhece aqui por acaso. Então vamos juntos unir as nossas mãos, os nossos pensamentos, a nossa energia, a nossa força, para podermos evoluir juntos. Todos nós, de alguma maneira, vamos nos encontrar daqui a algum tempo e lembrarmos, lembra como foi difícil aquela fase, mas estávamos empenhados no bem. Entenda e faça as pessoas entenderem. Empenhe-se no bem, pense o bem, pratique o bem, fale do bem. Seja um vetor do que faz bem para você e fará bem para os outros também. E assim, espiritualidade amiga, nós agradecemos por todo o trabalho que foi feito durante esse ano, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que no ano que vem estejamos aqui, também continuando a compartilhar com vocês tudo o que a codificação nos trouxe, a partir da codificação e nesse material imenso que nós temos de estudo. Que a gente possa estar trocando conhecimento com aqueles que estão do outro lado. Não deixem de participar, não deixem de estar junto com a gente. Precisamos estar cada vez mais unidos e fortes. E assim, encerramos mais esse encontro de hoje, agradecendo muito, muito, muito a Jesus e seus amigos espirituais que patrocinam essa ideia de levar o conhecimento do bem. Muito obrigado a todos. Um grande Natal, um ano 2021 com muito proveito no que diz respeito à espiritualidade. Muito obrigado, que assim seja. Vamos dar um abraço assim? Assim? Para vocês todos também. Para vocês. Fiquem com Deus. Todos nos abraçando. Fiquem agora com Ivan Lins. Não entrou. Encerramento. Tem problema. Não, é sempre dá essa... Vai cantando aí. Num novo tempo. É essa mesmo? Essa Viu como eu sabia? Aguenta aí, pessoal. Eu cheguei atrasado, hein? Vamos lá. Vamos ver. Agora vai. Opa! Tchau! Fala, tchau. Tchau, gente! Até ano que vem! Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer.
nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. E tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega, Turismo e Seguros. Securserve, Corretora de Seguros. Íntegra, Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.